se você pensar assim, vou comer só uma ou duas. Faça mais. Faça mais, você que tá um espetáculo. Vamos fazer? Pensa numa esfirra super simples de fazer e deliciosa. Desmancha. Fácil de fazer mesmo. Vamos fazer. Primeiro, pra gente poder fazer, a gente vai misturar todos os ingredientes, tá? Se caso você tá com pressa e aí tá meio frio, o que eu fiz aqui? Peguei o leite e a água e eu vou esquentar um pouquinho para ficar um pouquinho morno. Farinha napolitana. Maravilhosa. Quentinho. Aqui dá para 16 esfirrinhas de 50 gramas aproximadamente. Se você achar que é muito, pode fazer pela metade, mas eu aconselho. Nós somos em 3 aqui em casa, quase que não deu. Elas amaram. Então, isso você fazia. Lembrando que as informações dos ingredientes que eu estou usando tá aqui na legenda. Fermento. Açúcar. Sal. Azeite. Agora o leite com água. Um segredinho que vai te ajudar muito. Toda farinha, né, ela tem um glúten. Quando o glúten da sua farinha ela fica mais relaxada, ela te ajuda, facilita muito a sua vida na hora de você abrir. Fica mais fácil de abrir, fica mais fácil de amassar, fica mais fácil de um monte de coisa. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou misturar, mas depois eu vou sovar. Não vou sovar já imediato, porque aí ela já mistura, não precisa ficar sovando, cansando demais. Então eu vou misturar, sovo só um pouquinho aqui, misturo, na realidade. Misturo um pouquinho os ingredientes aqui e eu deixo ela dando uma descansadinha, pelo menos uns 20 minutinhos. E aí sim eu vou sovar. Vai por mim, deu certo aqui. Se você tiver uma batedeira, você pode colocar na batedeira e colocar gancho e misturar, ok? Se não, você pode fazer na mão. Se estiver fazendo na mão, espera um pouquinho, ela dá uma descansadinha melhor e aí sim você sova. Seus bracinhos vão agradecer. Daqui a pouco eu vou sovar. Passado um tempinho, pelo menos ele descansando, agora eu vou sovar. Se você tiver uma máquina, uma batedeira, alguma coisa assim que você possa sovar sua massa, pode fazer isso. Mas se for na mão, vai que vai. Pelo menos uns 10 minutinhos aí, vai sovando. Você vai sentir que ela vai estar homogênea, uma massa mais bonitona. Feito isso, eu vou deixar novamente descansando. Se você reparou aqui, eu tô colocando uma travessa sempre fechando com a tampa. Isso é bom porque não vai deixar ela seca. Se você tiver um ambiente muito seco, pode dar uma rachadinha em cima, né? Ela secar a massa. Então, feche ele ou com um plástico e depois um pano, ou com uma tampa como eu tô fazendo. E depois ela vai crescer. Você viu que ela cresceu bem depois de 1 hora. Coloco novamente na bancada, corto os pedaços que eu quero e deixo descansar. Até pelo menos dobrar de volume das minhas bolinhas. Dobrou? Vamos modelar. Mas o preparo das doces e as salgadas tem uma pequena diferença. Ao longo do vídeo eu vou te explicando. E agora o pequeno incentivo carinhoso. Não tem um forno muito potente, quando a gente vai fazer pizza, esse tipo de massa, né, esfirra, a gente precisa de um forno bem quente, potente, para poder colocar e assar rápido, já que ele vai já estar recheado. Então, o que eu vou fazer? Minha panelinha de ferro vai para o forno e vai deixar lá, ó, trincando, deixar bem quente, para usar isso aqui como chapa e a gente assar a nossa esfirra de uma forma mais rápida. Se você tiver um forno bem quente, né, que você consiga chegar a 350 graus, 350 mais ou menos, ótimo, você vai colocar a sua esfirra, ela vai demorar uns 2 minutinhos só, no máximo já vai ficar pronta. Nessa aqui, eu assei em 7, 8 minutos, porque não é tão quente, mas isso aqui dá pra funcionar desse jeito. Agora a gente esquenta ela e vamos montar os nossos recheios. As primeiras esfirras que eu vou fazer vão ser as salgadas. Então eu vou abrir, ela já ficou mais cheinha e tá molinha, tá facinho de abrir. Você pode fazer com a mão. Se você quiser, você pode pegar também um rolinho, mas dá pra fazer com a mão. Eu coloquei embaixo uma farinha de sêmola, que vai ajudar na hora de abrir, ela não ficar grudando embaixo, e também vai ajudar na hora de assar, não ficar grudando também na assadeira. Então fica mais fácil. Aqui eu tô colocando no recheio o que você quiser. Eu vou colocar cream cheese ou requeijão, queijo, milho, palmito, vários recheios. E depois de recheada, ainda vou pressionar com a mão para o recheio ficar bem compacto e a massa também ficar mais fininha e as bordinhas pode ficar grossinha mesmo, não tem problema algum. O meu forno bem quente mesmo, vai assar relativamente rápido. Dependendo do seu forno, esse aqui, como meu forno não é tão quente, mas eu estou usando uma chapa, ela aqueceu bem e assou em aproximadamente 8 minutos. Vai depender muito do seu forno, da temperatura, para você poder realmente assar com rapidez ou não.
Se você tiver um forno muito fraco e não tiver uma chapa, o ideal é você fazer então sem o recheio, assar sua massa e depois colocar o recheio. Mas faz diferença, tá? Fazendo com recheio, ela fica mais saborosa. E agora? Gente, vocês podem rechear a forma que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem. Isso aqui é tão gente, é tão leve. Você vai comer, se você pensar assim, vou comer só uma ou duas. Faça mais. Faça mais, isso aqui tá um espetáculo. Vamos comer? Oh. Que massa! Delícia! Agora, não vou mentir pra você. O ideal seria você colocar o recheio e assar no forno muito quente. Se você não tiver um forno muito quente, é melhor você assar sua massa, mas não vai ficar a mesma coisa. Isso eu tô te sendo sincero, não vai ser a mesma coisa, porque o sabor, como que se penetra, os recheios e tal, faz diferença, meus amores. Eu fiz um teste, faz diferença. Mas é boa. Independente, assim, ela é boa. Ela fica melhor assim. E já para as doces, a grande maioria dos doces, a gente já tem já o recheio já pronto, né? Então eu vou abrir da mesma forma, mas depois eu vou furá-la. Deixo vários furinhos na minha massa para assar sem nenhum recheio. Precisa furar, tá? Senão ela vai ficar um pão assim gordo, grandão. Furou, assou, aí sim, tirei ela, não precisa assar tanto. E a quantidade de tempo também no forno é menor, porque o recheio, ele demanda mais tempo. Então, sem recheio, vai ser mais ou menos uns 5 minutinhos, eu assei aqui. Tirou do forno, aí sim você acha da forma que você quiser. Eu tô aqui recheando com esse recheio pronto, mas eu posso colocar brigadeiro, posso colocar fruta, posso colocar, se quiser, até um queijo em cima. Então, assa com queijo depois e ele fica delicioso. E fica as nossas doces. Que delícia. A doce, se você não tiver um forno muito quente ou aquela panela, não tem problema, né? Porque você vai assar só a massa. Então você pode colocar no forno mais quente possível. Se você puder colocar também uma travessa lá dentro, quente, ótimo. Ou então, se não tem problema, você coloca tudinho e deixa pra assar. Provavelmente vai ter que deixar um pouquinho mais de tempo, se caso você não tiver um forno muito potente. Mas dá super certo. E aí, esse é o momento crítico que a gente vai ter que experimentar. Doce. Você pode colocar brigadeiro, você pode colocar um monte de coisa, ela massa prontinha, ou até você pode congelar para quando tiver uma quantidade grande aí de pessoas te visitando, ou mesmo se você quiser fazer para sua familiar, para sua criançada, você pode fazer isso, congela, depois descongela e é só montar desse jeito. Beleza? Mas faz aí, depois me conta o que você achou, me conta aqui no próximo vídeo. Melhor esfirra da sua vida, te garanto.